Olá, doutores, doutoras, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre a evolução do direito coletivo do trabalho, onde na aula passada nós estávamos tratando sobre o poder do empregador sobre o empregado, onde nós vimos que o conceito de empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica, enquanto que o empregado é aquele que presta o serviço em prol de um salário. Então, nós vimos que existe o poder do empregador. Se é ele quem assume o risco, se é ele quem determina a forma como a empresa vai funcionar, e é ele quem contrata, é ele quem paga, é ele quem fiscaliza, é claro que existe uma hierarquia entre os poderes. É claro que o direito de trabalho precisaria de algo para o quê? Dar um certo equilíbrio. E aí muitos empregados, muitos empresários ou muitos empregadores, eles sempre têm o conceito de que o direito do trabalho ele é protecionista. O direito do trabalho ele defende o interesse do trabalhador. Mas o que é uma inverdade? Por quê? O direito do trabalho, muito pelo contrário, ele não quer só defender o interesse do trabalhador, ele quer dar uma igualdade entre empregado e empregador. Até porque o empregado, em cima dos seus poderes, ele tem o poder diretivo, ele tem o poder fiscalizatório e ele tem o poder regulamentar. Então, todos esses poderes. E qual é o poder que fica para o empregado? Qual é a finalidade do empregado? É só fazer o trabalho e sentir-se que ele de fato necessita desse trabalho, que ele precisa garantir a sua sobrevivência e nada além, e para isso ele tem que se submeter a jornadas exorbitantes, baixos salários, redução de salário, redução de carga horária, alterações de horário de trabalho. Não. Aí surge sim um princípio, como eu tinha dito na aula anterior, que vai regulamentar isso. E o nome dele é, pasmem, é princípio da proteção. O princípio da proteção, ele se subdivide em mais 3 subprincípios, que é exatamente o princípio da norma mais benéfica, que é o princípio da manutenção, o princípio da manutenção da condição mais benéfica e o princípio indúbio pro operário. Ah, professor, então o direito de trabalho ele é protecionista? Não. Ele tenta igualar, até porque o trabalhador ele é o hipossuficiente na relação. Você como trabalhador, quando você vai distribuir seus currículos ou o seu currículo, o que você está? Deprimido, retraído, chateado, agoniado, com tanta conta para pagar, com tanta, eu diria assim, cobrança na tua vida. E aí você diz o seguinte: eu preciso arrumar um emprego, eu preciso arrumar um trabalho. Aí você parte atrás de uma nova colocação ou a primeira colocação no mercado de trabalho. Você chega numa determinada empresa, o patrão é ele que sabe que detém o poder, ele sabe que é ele que detém o dinheiro, ele sabe que é ele que vai efetuar o teu pagamento, ele quem vai custear as tuas despesas. É de graça? Não. Mas mesmo assim, esse poder diretivo dá a ele assim um pé de desigualdade. Existe, por isso que se diz que existe assim uma hierarquia entre o empregado e o empregador. Porque há uma desigualdade. Quando você vai procurar um emprego, como eu disse, o seu ego já está lá embaixo, você quer um emprego a qualquer custo. A depender da situação, o empregador vai dizer a você o seguinte: você abre mão das férias? Você, ok, concordo. Você abre mão do 13º? Ok, concordo. Você vai abrir mão do seu FGTS? Opa, plenamente, estou dentro. Mas é por isso que existe o direito coletivo do trabalho, para não deixar que essa hierarquia entre empregado e empregador ela vá ferir o direito do trabalhador, do empregado. Gente, porque pensa comigo, o desemprego, ele fere a dignidade da pessoa humana.
e a preocupação que tem o pai. Ele se submete a qualquer situação com o propósito de garantir a sua sobrevivência. Então, como nós vimos, o que é o poder diretivo? Olha só. O poder diretivo pode ser entendido como o principal poder exercido pelo empregador na relação empregatícia, pois nele se concentra a principal noção de hierarquia na relação empregador versus empregado. Olha só, principal noção de hierarquia na relação entre empregador e empregado. O empregado sempre ele se vê um pouquinho inferior, ele se acha um pouco inferior ao empregador. Porque o empregador é quem detém o poder, o empregador é que vai custear, o empregador é que tem o capital, o empregador é que tem o dinheiro. E cabe ao empregado simplesmente obedecer. Obedecer o quê? Vamos ver, Olha o poder regulamentar. O poder regulamentar pode ser visto como uma forma de exteriorizar o poder diretivo, uma vez que através dele o empregador pode emitir comunicados formais ou informais aos empregados sob o seu comando. Emitir, olha aqui, comunicados, tanto escritos como verbal. Por quê? De formas formais ou informais. Por quê que ele pode fazer isso? Porque ele tem o poder de regulamentar a tua empresa. É ele que assume o risco da atividade econômica. É ele que tem que zelar pela empresa. Não que não cabe ao empregado também zelar pela empresa. Se o empregado, bom empregado, é aquele que preza a empresa, é aquele que cumpre as normas da empresa, para quê? Para que ele venha dar lucros, para que a empresa possa prosperar e manter e dar continuidade, ao trabalho que vem exercendo, produzindo lucro e a empresa consiga se manter no mercado de trabalho, para que a empresa não venha fechar as portas. E ainda tem um outro poder, por isso que eu disse que existe um outro poder, que é o poder fiscalizatório. Poder fiscalizatório. Que poder é esse, Vinícius? É o poder que o empregador tem de fiscalizar todos os seus funcionários. Olha aqui, o poder fiscalizatório advém da necessidade de controle das normas fixadas através dos poderes disciplinares e regulamentar. Quer dizer que o poder fiscalizatório, o empregado vai estar a todo tempo observando o empregado. Mas pode olhar ou vigiar ou filmar o funcionário, fazer um Big Brother do funcionário de qualquer forma, pode vistoriar o funcionário de qualquer forma quando chega? Não. Pasmem, gente, pasmem. Eu trabalhava numa empresa no Parque Shopping em Brasília e eu tinha uns colegas, como eu era encarregado de escritório das lojas Novo Mundo, lá de Goiânia, ali no Parque Shopping, e tinha as Americanas, que era bem do lado. Quase porta com porta, uma loja com uma outra. Por incrível que pareça, quando chegava alguém no caixa, que se fosse conhecido do caixa, para passar no caixa, esse caixa fosse conhecido, o funcionário, por exemplo, vou até citar as lojas, que eram as lojas Americanas, ele enrolava para não te atender, para que um outro caixa te atendesse, porque você poderia puxar a conversa com ele, e a norma da empresa era de quê? Isso era ele que me contava. A norma da empresa é que não poderia atender em razão de ser conhecido, e a empresa não admitiria que fizesse como se fosse fazer hora no caixa, demorar no atendimento, ou outras razões também que eu não sei. E ele dizia assim: Vinícius, quando chegar no caixa, se você puder passar para um outro, ele falava, porque nós não podemos conversar, ou senão é só oi, oi, e você passa e vai embora. Porque não podia perder tempo. A empresa está errada? Não. É norma da empresa? É. É lei? Não. É lei? Não, não é lei. Porque o que é lei? Lei é um conjunto de normas. Agora, a norma da empresa, ela quer dizer o seguinte: para a empresa é uma lei,
mas não está escrito, não existe em CLT, não existe em código nenhum que determina que um caixa ou um funcionário que atende no caixa não pode atender uma pessoa conhecida para não puxar conversa, para não perder tempo no atendimento. Mas isso depende de funcionário para funcionário. Existem outras empresas que elas, quando o funcionário chega, ela não permite que ele fique com o celular. Existem empresas que ela não permite, por exemplo, que o funcionário adentra, né, ao interior das lojas ou do trabalho sem que seja fiscalizado. Sim, fiscalizado. Agora, pode fazer isso internamente? Até que pode. Agora, não constranger o empregado. Não pode. Ele tem todo esse poder, o poder fiscalizatório, ele tem o poder administrativo, regulamentar, não é isso? Tem o poder diretivo, mas ele não pode, de forma alguma, constranger ao empregado. Fazer com que o empregado se submeta a uma situação vexatória. Não, porque tudo isso cabe reparação. Cabe reparação. Então, a hierarquia existe. É quem detém o poder, é quem manda, é quem determina, é quem dá as ordens, é quem paga. Então, você, por medo de perder o teu trabalho, claro, como o mercado de trabalho está aí, o mercado está um tanto quanto saturado, você com medo de perder ou com a vontade de ingressar num trabalho, você se submete a todas estas situações. Você diz que vai se submeter, né? Mas a lei não permite isso. Por isso que existe o princípio, né? O princípio da proteção. Esse princípio ele se subdivide em 3 subprincípios, que é a norma mais benéfica, é a manutenção da condição mais benéfica, nós veremos daqui a pouquinho, e o indúbio pró-operário. Então, o processo, o direito do trabalho, ele surge com o intuito de igualar a relação que existe, para que deixe de existir essa, de certa forma, essa hierarquia abusiva por parte do empregador. Porque hierarquicamente o trabalhador ele é inferior, ele é tido e é conhecido no direito do trabalho como o hipossuficiente na relação, ok? Vamos lá? Então vamos continuar. Nós já vimos o poder do empregador. Agora, o direito do trabalho é dividido em direito do trabalho individual e direito do trabalho coletivo, do qual falaremos um pouco. Mas, antes de tratarmos, nós vimos, vou recapitular aqui um pouquinho, existe o quê? Para que exista uma relação, nós já vimos anterior de trabalho, né? Há necessidade que se tenha o empregado e o empregador. Existem determinações que o empregado poderá tratar, que é dentro do direito do trabalho individual, cabe a ele. Mas tem coisas, tem normas, tem diretrizes dentro do direito do trabalho coletivo que o trabalhador não poderá abrir mão, mesmo que ele queira. Então, direito do trabalho é dividido entre direito do trabalho individual e direito do trabalho coletivo, do qual falaremos um pouco agora. O que é direito individual e coletivo do trabalho? A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foi criada em 1943 com uma demanda constitucional após a criação da Justiça do Trabalho, em 1939, como forma de regulamentar as relações trabalhistas, proteger os trabalhadores e criar o direito processual do trabalho. Então nós vimos dos slides anteriores que a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela não é um código. Por isso que já está dizendo Consolidação das Leis. Existiam
com o constitucionalismo, existiram as normas, existiam diversas normas, diversas leis, que tinham o intuito de proteger o empregado, mas elas estavam esparsas. Todas elas dispersas, distantes uma da outra, para juntar, para saber o que de fato poderia e o que não poderia. Aí tiveram a ideia de não criar um código, e sim criar uma consolidação. Consolidar, juntar essas leis do trabalho. Então, e foi criado também porque em 1939, logo após a criação também da Justiça do Trabalho, que nós já falamos um pouquinho, com o propósito de quê? De regulamentar as relações trabalhistas. Acabar um pouquinho com essa desigualdade. Como nós vimos, diante do êxodo rural, o trabalhador saíam da qualidade de vassalos e passavam e queriam ter um trabalho, principalmente na Revolução Industrial. Eles queriam trabalhar, sair do campo, né? Sair do poder, daquela servidão que era dos senhores feudais. Então, quando começou esse êxodo, essa Revolução Industrial, do século XVIII lá para o século XIX, as pessoas deixaram o campo e foram atrás de emprego. Mas lá eles se submetiam a uma jornada exorbitante de trabalho. Trabalhavam mais de 8 horas, trabalhavam mais de 20 horas, tinha casos, menores trabalhando. Tudo isso para quê? Para garantir o emprego, para garantir a sobrevivência. Porque logo depois também, quando houve nós voltamos aqui para a história. Quando houve a libertação dos escravos, o escravo se viu liberto, não foi de uma forma também imediata, porque como é que ele ia garantir a sua sobrevivência? Eles tinham que arrumar um emprego, tinham que garantir uma forma de garantir o seu sustento. E aí começou essa desordem. Aí começaram a ter diversos movimentos. Eles começavam a trabalhar, empregado tinha o poder diretivo, poder regulamentar, fiscalizatório, determinava o horário, jornada exorbitante. Aí a lei disse o seguinte, com a criação depois da Justiça do Trabalho, aí várias normas esparsas resolveram juntar e começaram a organizar, começaram a regulamentar o mercado de trabalho. Aí o trabalhador começou a ter vez, o trabalhador conseguia, de certa forma, se organizar para falar de verbas, para falar de férias, para falar de carga horária, falar de contrato de trabalho. Então, esse é o propósito do direito, seja ele individual ou coletivo do trabalho, que é regulamentar as relações trabalhistas, onde o empregador, que detém a hierarquia, o trabalhador como o hipossuficiente na relação, consiga igualar, dar esse peso e contrapeso ao empregador, para que o trabalhador possa ter mais dignidade dentro do seu trabalho. O direito individual do trabalho rege as relações entre empregado e empregador e os acordos diretamente tratados de forma individual, como função, local e horário de trabalho, salário, entre outros. Entre seus princípios destacamos o direito do trabalho, o direito individual do trabalho, ele rege as relações entre empregado e empregador. Eu disse que nós temos, dentro do direito do trabalho, nós temos o ramo do direito individual do trabalho e o direito coletivo. O direito coletivo vai tratar do todo de uma coletividade e o direito individual ele vai reger essas relações entre o empregado e o empregador. O empregado pode tratar diretamente com o empregador. Por exemplo, você pode firmar um acordo com o seu patrão ou seu empregador referente a horário de trabalho. Que horas que você entra, que horas que você sai, qual é a tua jornada interjornada, a sua intrajornada, que você vai poder estabelecer com ele. Porque a lei diz o seguinte hoje, o trabalhador
que trabalha entre 8 horas, ele pode gozar gozar 1 hora até 2 horas. Essa é chamada de uma jornada intra-jornada, de 1 a 2 horas, que é aquela jornada para refeição, para alimentação. Agora, não se esqueça que horário de refeição intra-jornada, ele não é contabilizado. Agora, se você vai trabalhar 4 horas, depois mais 4 horas. Tem um intervalo de 1 hora ou um intervalo de 2 horas, a depender do acordo individual. Você, do empregado, com o empregador. Fica a critério. Por isso que se diz direito individual do trabalho. Salário. Fulano, você vai trabalhar para mim, no caso, vamos ver aqui, uma empregada doméstica. Você vai trabalhar, qual é o valor do salário? Gente, o horário de trabalho, quem estipula é o empregado e o empregador, eles vão se adequar a essa necessidade. Mas meio-dia eu almoço sempre meio-dia. É norma da empresa. Se o empregado quiser que você saia para almoçar 1 hora, você aceita ou não aceita. Mas o empregador vai determinar o horário de trabalho. Agora você pode trabalhar, eu vou trabalhar 8 horas sem uma jornada de 8 horas sem um intervalo? Não. Aí você já tem direito, o direito coletivo de trabalho também vai te assegurar isso. Você não pode abrir mão dessa jornada, por conta do trabalho em medicina. Então você precisa tratar com o empregado o horário, a tua função que você vai exercer, que é quando for registrar as tuas CTPS, ele lá vai determinar a tua função, até porque para evitar o desvio de função. O que é desvio de função? É você ser contratado para exercer uma determinada função na empresa, chegando lá, o empregado põe você para exercer uma função nada a ver, sem nexo nenhum com a atividade que você foi registrado. Aí existe um desvio de função. Vinícius, professor, então vamos aproveitar aqui e vou fazer uma pergunta. Então, se eu exerço uma função, um desvio de função dentro do meu trabalho, o meu empregador é obrigado a me pagar um salário por isso? Não. É um percentual que vocês já devem ter visto no direito de trabalho, que você vai receber como uma indenização por aquele desvio de função, certo? Mas o trabalho exercido, ele é registrado na carteira e você vai fazer exatamente, ou desenvolver exatamente aquela função pela qual foi contratado. Ok? Agora, salário. Vou receber quanto de salário? O meu patrão vai me pagar um salário, 2 salários, 3 salários. A lei vai definir isso? Não, a lei vai dizer o seguinte: você não pode receber um valor inferior ao salário mínimo com uma carga horária de 8 horas, certo? Mas, Vinícius, eu posso trabalhar hoje, com a reforma, 4 horas e receber meio salário? Pode. Agora, quem trabalha 4 horas tem algum intervalo? Não, não tem. Quem trabalha 4 horas, até 4 horas, não tem direito a intervalo. São 4 horas ininterruptas. Mas a empresa quer me contratar e quer que eu trabalhe 6 horas. Aí você vai ter pelo menos 15 minutos de intervalo. Ok? Isso é chamado, gente, no processo de trabalho também, é chamado de jornada intra-jornada. Mas existe, eu falei também para vocês, em interjornada. Vinícius, o que é interjornada? Quando você encerra o seu horário de trabalho, se você trabalhar até às 17 horas, até o início de uma nova jornada, você tem que ter um descanso de no mínimo 11 horas, ok? E 36 horas quando coincidir, quando for no dia que for a sua folga. Todo trabalhador tem direito a uma folga depois de 7 dias de trabalho, 6 dias, depende do dia que o empregador quiser dar. Dentro da mesma semana, você tem o direito de gozar e que seja preferencialmente aos domingos. Não necessariamente, tá? Não necessariamente, mas que seja preferencialmente aos domingos, e isso vai ficar a critério também do empregador. O direito coletivo do trabalho não vai influenciar aí, porque aí depende de você, é você que tem que tratar dessas relações. E dentro desse direito individual de trabalho, existe também
os princípios que regem. Vamos lá, vamos voltar aqui, olha aqui. Olha só o princípio. A norma mais benéfica garante ao trabalhador diversas fontes de informação sobre a vigência do seu trabalho, como o contrato, normas internas, acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas e usos e costumes. Por que, Vinícius? Por que isso? Porque você pode tratar com o seu empregado, tá? Aquilo que é melhor para o empregador e para o empregado, para que você possa produzir mais, para que a tua qualidade técnica ela apareça para o empregador e você consiga sobressair, e você consiga dar bons resultados a ele. Mas é isso, você vai ter que se ater também aos acordos coletivos, convenções coletivas, que nós vamos tratar posteriori, né, a respeito de todas essas benesses. A norma, ela tem que ser mais benéfica. A norma mais benéfica. Porque, veja só, eu trabalho, eu sou funcionário de uma determinada empresa, e a empresa dizia o seguinte, na época da minha contratação, a empresa vai dizer o seguinte: você, Vinícius, você vai ganhar um salário mínimo e caso você consiga bater meta ou você ganha uma gratificação. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou correr para bater a minha meta. Não é isso? Pronto. Aí, corri, trabalhei, me empenhei, dediquei ao máximo, no meu limite. Quando chega no final do mês, surge um acordo coletivo que diz o seguinte: a empresa não é obrigada a pagar o acordo coletivo firmado. Mas no momento da assinatura do meu contrato, a minha convenção, ela é vigente e ela é mais benéfica, porque eu tinha essa gratificação. Vou ter direito à gratificação? Vai, tá? A empresa não vai poder diminuir o teu salário, ok? Então, a norma, surge uma nova norma, uma nova convenção, uma nova acordo para tirar isso do trabalhador. Isso vai aplicar a você? Não, tá? Aí o direito coletivo do trabalho ele vai defender, porque ele vai dizer, aqui ainda está dentro, como é tratando de salário, essas normas benéficas, o direito individual. Você pode bater o pé e você é obrigado a receber. A manutenção da condição, veja o outro, a manutenção, olha aqui, deixa eu voltar aqui. A manutenção da condição mais benéfica existe para garantir a todos os direitos adquiridos não possam ser retirados pelo empregador. Então, o direito adquirido, a manutenção daquele direito que eu acabei de dizer aqui, que você tinha direito à gratificação, a justiça vai proibir que esse direito seu seja cortado. Não vai permitir que você seja prejudicado em razão de uma norma coletiva ou até mesmo de um acordo coletivo, ok? Então, a norma mais benéfica, ela vai garantir que você permaneça, seja registrado, como você foi no momento da assinatura do seu contrato, que você permaneça com ele, ok? E se você já recebe uma certa gratificação, essa norma, essa condição mais benéfica, vai permitir que você continue recebendo e que corte para quem começa a trabalhar a partir daqui. Quem começou hoje vai seguir essa norma, mas quem já tinha vai seguir a norma no momento da propositura do contrato de trabalho. O indúbio pró-operário favorece o empregado em caso de dúvidas. O indúbio pró-operário. Indúbio pró-réu. Ok? Na dúvida, beneficia o réu. Na dúvida, beneficia o operário. Indúbio pró-operário. Por quê? Por que tem que beneficiar? Você vai para uma audiência, quando você ajuiza uma ação, e aí cada um tem direito a levar, a depender do rito, vão pôr 2 testemunhas. Chega lá, uma testemunha muito boa, favorece a você. Vem a outra testemunha e favorece
ao empregado. Uma favorece o empregado e o outro favorece o empregador, mas o juiz não convenceu, tá, para tomar a sua decisão. Ele ficou na dúvida, será que é a testemunha do empregador é quem está correto? Ou será que é a testemunha do empregado que está correto? Eu tenho dúvidas. Então, eu vou beneficiar o operário. Por isso que se diz que o direito de trabalho, ele é protecionista. Porque na dúvida, beneficia o empregado. Na dúvida, beneficia o empregado. Por quê, Vinícius? Porque é o empregado que é o hipossuficiente na relação. E existe um princípio que é chamado de quê? Princípio da proteção, princípio da proteção, e ele se subdivide em 3 princípios, que é a norma mais benéfica, a manutenção da condição mais benéfica e o indúbio pró-operário. Mas para quê? Só para dar um equilíbrio, porque todo poder, ele emana, aqui nesse caso, o poder, ele emana do empregador em razão de uma hierarquia. Um outro princípio que ele é essencial é a continuidade da relação de trabalho. Observa-se o princípio de longevidade dessa relação. Para isso, criou-se as sanções e dispositivos que oneram o empregador em caso de demissão sem justa causa, como o aviso prévio, a multa dos 40% sobre o FGTS, entre outros. Vamos lá. Princípio da continuidade da relação de emprego. Por que isso é tão importante? Olha aqui, a continuidade da relação. Por quê? O empregador sabendo que ele pode firmar com você um contrato de trabalho, e esse contrato, primeiro, é um contrato de experiência. O que ele vai fazer? Ele te contrata por 45 dias, 60 dias como experiência. Ele percebeu que você não presta, ele manda embora. E não vai pagar as verbas. Que verba que vai ter? Ele contrata um novo empregado, repõe o teu lugar e vai fazendo sempre isso, constantemente. Mandava embora, contratava, mandava embora, contratava, mandava embora. E que trabalho que ele vai ter dentro de 30 dias, 60 dias? Né? E qual é o vínculo que você vai ter? Qual é a garantia de emprego que você tem? Então, por isso que existem essas sanções. E esse princípio, que é o princípio da longevidade dessa relação, para que você vá quanto você vai a mais tempo na empresa, esse princípio vai zelar por você, para que você tenha um contrato de trabalho por mais tempo, para que você possa também estar fazendo a sua contribuição e quando chegar na idade de aposentar, você ter esse tempo suficiente de contribuição. Agora, o que fez para punir o empregado de não te mandar embora? Não, vamos cobrar o aviso prévio dos 30 dias, até 30 dias, até um ano, 30 dias. Depois de um ano, a cada ano que passa, vai somando 3 dias de aviso prévio. Como existe uma retenção dos 40%, que é outro fato muito bom, que existe essa retenção aí do fundo de garantia, do FGTS, todo mês vai sendo creditado. Quando o empregador encerra o teu contrato de trabalho, o que acontece? Ele paga uma multa, uma indenização, e você efetua esse saque para que você possa garantir um tempinho mais, né? Garantir a sua sobrevivência até que você consiga se encaixar ou se colocar novamente no mercado de trabalho. E o aviso prévio, você não é obrigado a cumprir o período de aviso durante as 8 horas, o aviso prévio, você tem direito ou 2 horas, tá? Ou você cumpre ele simplesmente 22 dias no mês só, e aí você tem uns 7 dias para procurar um novo emprego. E aí nós temos o outro princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Primazia da realidade dá ao empregado o benefício de agregar provas testemunhais como grande parcela de consideração, além
de documentais em caso de processos judiciais. Princípio da primazia da realidade. Às vezes você é contratado para exercer uma determinada jornada de trabalho, 8 horas diárias, podendo exceder para 12, que é o que é permitido em lei, e chegando lá o seu empregado coloca você para trabalhar 12 horas. Só que aí o que ele faz? Ele faz você bater o ponto e permanecer no local de trabalho, trabalhando. Só que na hora de remunerar, ele te remunera às 8 horas. Você bate o ponto no horário de almoço, não tira a sua intra-jornada, e aí no ponto está registrado, mas na verdade você não cumpriu com o seu descanso, você não teve o seu descanso, o empregador não cumpriu com a jornada que é pré-estabelecida no contrato de trabalho e regulamentado. Na maioria das vezes, o desvio de função, aí você prova, esse princípio vai te dar a oportunidade de você provar, através de provas o quê? Testemunhais, com indúbio, olha o que eu falei, o indúbio pró-operário. Se o empregado, a testemunha do empregado diz que você não faz, a testemunha do empregador fala que você bate o ponto e sai. E, na verdade, a sua testemunha diz que todo mundo bate o ponto e permanece. Tem um impasse e iguala. Como é que vai tirar a prova? Se não tem filmagem, não tem câmera de segurança. Aí como é que o juiz vai determinar isso? Ele vai simplesmente aplicar o princípio indúbio pró-operário. Na dúvida, beneficia o operário. Ok? E nós temos também a indisponibilidade de direitos, que presume a impossibilidade do empregado abrir mão de direitos concedidos pelo empregador. Ó, a indisponibilidade dos direitos. Você, desesperado para trabalhar, agoniado para trabalhar, chega na empresa e abre mão do seu fundo de garantia. O direito coletivo do trabalho não vai permitir. Não vai. O direito, tem direitos que você pode até abrir mão. Por exemplo, ao invés de você ganhar 2 salários, você vai ganhar 1 salário. Você vai poder, você vai concordar. E ainda assim, você ainda pode ter um paradigma, que aí depois você pode ajuizar uma ação, pleiteando que a igualdade salarial, desde que você tenha a mesma qualificação técnica, a mesma produção e tem outros requisitos, e aí você pode comparar o outro com a tua jornada e a produção e você pode pedir uma equiparação salarial, tá? Aí você pode sim pedir uma equiparação, mas existem direitos que eles são indisponíveis e você não pode abrir mão dele. Você pode chegar para o empregador e falar, me contrata que eu não preciso de férias. Não cabe a ele decidir, ok? Ó, paramos aqui, vamos tomar uma águazinha e daí a pouco continuaremos com o direito coletivo do trabalho.